Sou um homem cuja vida foi marcada por uma doutrina religiosa rígida e controladora até o momento em que decidi buscar a verdade por mim mesmo. O que eu nunca imaginei é que essa jornada me levaria a uma experiência de quase morte e a uma revelação divina que transformaria completamente a minha visão de vida. Prepare-se para um relato emocionante sobre perdas, fé e uma surpreendente reviravolta espiritual. Mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder histórias como essa e me conte de que cidade você está assistindo. Eu sou Miguel Anderson e hoje compartilho um relato sobre uma vida marcada pela fé, mas também pelo conflito. Nasci em Monterrey, no México, em uma família profundamente envolvida em uma organização religiosa que determinava não apenas a forma de adorar, mas também como viver. Meus pais, fervorosos devotos, seguiam à risca os ensinamentos daquela instituição, onde a única forma de alcançar Deus era por meio da obediência total aos seus dogmas. Desde cedo, fui inserido em um ambiente onde cada versículo, cada oração e cada reunião semanal eram obrigatórios. Lembro-me de ser forçado a decorar longos trechos da Bíblia e de participar de encontros que mudavam uma visão rígida da verdade. A verdade imposta, sem espaço para questionamentos, foi se enraizando em mim, criando ao mesmo tempo um sentimento de pertencimento, mas também um medo profundo do desconhecido. O ambiente familiar era regido por uma disciplina implacável. Para meu pai, qualquer dúvida era um sinal de fraqueza, enquanto minha mãe, sempre contida, transmitia uma mistura de devoção e resignação. O ritual diário consistia em orações, leituras bíblicas e a constante lembrança de que apenas os ensinamentos da organização poderiam conduzir à salvação. Embora essa rotina me proporcionasse uma sensação de segurança, foi então que comecei a sentir a semente da dúvida. A comunidade em que vivíamos era pequena e unida, mas também opressiva, com o olhar de julgamento pairando sobre qualquer gesto ou pensamento divergente. Durante minha infância, não havia espaço para questionar o que me era ensinado. As reuniões de evangelização, feitas de porta em porta, eram vistas como um dever sagrado, e a ideia de que o mundo exterior pudesse oferecer algo diferente era impensável. O que antes parecia um refúgio seguro, com o tempo se revelou uma prisão dourada, onde a fé se transformava em obediência cega, sem espaço para reflexão ou liberdade de pensamento. Crescendo nesse ambiente, a linha entre o amor incondicional e o medo paralisante começou a se desfazer. Eu passava horas em silêncio, absorvendo as palavras sagradas, mas algo dentro de mim me dizia que algo não estava certo. Era como se houvesse uma porta entreaberta, permitindo que um sussurro de liberdade escapasse, mesmo quando a doutrina insistia que qualquer desvio seria condenável. Essa sensação de conflito foi o marco da minha infância, que deixou cicatrizes profundas em meu caráter, algo que só mais tarde eu entenderia. A pressão constante para ser perfeito e a ideia de que questionar era uma forma de traição à fé criaram uma base sólida, mas inflexível para minha existência. Olhando para trás, vejo que estava sendo preparado para um confronto inevitável com a realidade. A verdade que eu buscava não estava nas palavras decoradas, mas em algo mais profundo, algo que exigia coragem para ser descoberto. Este é o começo da jornada que me levaria a enfrentar meus medos, questionar dogmas e finalmente encarar a possibilidade de um renascimento, ainda que por meio de uma experiência de quase morte. O incômodo com a doutrina começou a surgir de maneira sutil durante minha juventude. Aos 18 anos, enquanto ainda vivia imerso naquele ambiente religioso, eventos inesperados me fizeram questionar os ensinamentos aos quais fui submisso. Um evento que marcou esse processo foi a expulsão inexplicável de meu tio, um homem que sempre admirei. Sua exclusão repentina despertou em mim um sentimento de injustiça e uma dúvida persistente. Por que a fé, que deveria unir e consolar, se tornava um instrumento de exclusão? Foi nesse momento de vulnerabilidade que conheci David Harris, um colega de trabalho que tinha uma postura completamente diferente da minha. David era pragmático e questionador. Me convidou a ler a Bíblia de forma independente, sem a intermediação das publicações que sempre haviam guiado meu pensamento. Lembro-me de como ele enfatizava que as palavras sagradas falavam de amor, compaixão e de um relacionamento direto com Deus, algo que contrastava fortemente com a abordagem autoritária que eu estava acostumado. Ao abrir as páginas da Bíblia sem os filtros da doutrina, comecei a perceber nuances que nunca tinha notado. Passagens que falavam sobre a liberdade de acreditar e de amar sem as amarras do medo.
Cada versículo parecia se transformar em uma semente de mudança, e palavras como eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, versículo 6, passaram a ter um significado diferente para mim. A salvação não dependia de uma organização, mas de um encontro pessoal com a essência divina. Essa nova perspectiva começou a me envolver de forma quase hipnótica, despertando em mim uma sensação de esperança, mas também de revolta contra o que me havia sido ensinado sem questionamentos. Cada leitura se tornava um ato de rebeldia e autoconhecimento. À medida que os dias passavam, o peso da dúvida se intensificava, tornando-se um fardo emocional difícil de carregar. As conversas com David me ajudaram a entender que questionar não significava trair, mas sim buscar a verdade que estava por trás das palavras e dos rituais. No entanto, essa nova forma de pensar trouxe consigo o medo do desconhecido e o receio da reação da comunidade que sempre me cercou. Cada descoberta era acompanhada de uma batalha interna, entre o desejo de liberdade e o medo de perder tudo o que eu conhecia. Quando finalmente decidi questionar abertamente os ensinamentos, fui confrontado com uma reação severa. Lembro-me do dia em que tentei conversar com meus pais sobre o que vinha lendo e sentindo. Minhas palavras foram recebidas com incredulidade e uma rigidez que parecia selar o destino de qualquer pensamento divergente. Meu pai, com voz trêmula e olhar duro, disse que questionar seria uma traição não apenas à fé, mas à família. Minha mãe, por sua vez, chorava silenciosamente, como se cada dúvida fosse uma dor insuportável. Esse confronto gerou uma ferida irreparável em nossa convivência, e a atmosfera que antes era de segurança se transformou em um campo minado, onde cada palavra poderia ser interpretada como um ataque à autoridade divina e familiar. Com o tempo, essa tensão foi crescendo. Amigos que antes estavam ao meu lado passaram a me olhar com desconfiança, e cada comentário sobre a minha mudança de perspectiva era visto como uma afronta ao legado de nossa fé. Sentia o peso da reprovação em cada gesto, como se estivesse trilhando um caminho solitário e sem retorno. No entanto, mesmo diante de tanta oposição, a chama da verdade e da liberdade continuava a arder em meu coração. A cada debate acalorado com meus pais, a cada sermão que me advertia sobre os perigos da apostasia, eu encontrava uma força inesperada para seguir em frente. O que antes era uma dúvida tímida se transformou em uma convicção firme. Eu merecia viver de acordo com minha própria verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição daqueles que mais amava. Essa batalha interna se intensificou com o passar do tempo, mas mesmo diante da adversidade, algo dentro de mim insistia em buscar uma nova forma de acreditar. Uma fé que não se baseasse no medo, mas no amor e na compaixão. O confronto doloroso com a autoridade familiar foi o ponto de virada, o momento em que decidi que a busca pela verdade valeria qualquer sacrifício, mesmo que isso significasse seguir um caminho solitário em direção à liberdade espiritual. Após esses confrontos e o afastamento, percebi que era hora de encontrar um novo rumo. Decidi então me mudar para Chicago, em busca de um ambiente onde eu pudesse reconstruir minha espiritualidade, livre das amarras do medo e da doutrinação. Ao chegar nessa cidade vibrante e plural, encontrei uma esperança renovada. Foi aqui, em uma pequena igreja, que encontrei uma comunidade que respirava liberdade e autenticidade, onde as orações eram espontâneas e o culto era marcado por cânticos vibrantes. Foi então que, pela primeira vez, senti que poderia me aproximar de Deus de maneira pessoal e direta. Na nova comunidade, fui acolhido com calor humano e vozes amáveis. Foi nesse ambiente de aceitação que conheci Liz Morgan, uma mulher de 35 anos que liderava o ministério de jovens. Liz tinha uma energia vibrante e uma empatia que ia além das palavras. Sua história, também marcada por uma ruptura com doutrinas opressivas, ressoava profundamente com a minha própria trajetória. Ao lado dela, encontrei um espaço onde questionar não só era permitido, mas incentivado, e onde a fé se construía a partir de uma conexão pessoal com o divino. Nessa nova fase, também passei a conviver com Sarah Thompson, uma jovem de 28 anos, cuja sabedoria me surpreendeu. Embora fosse mais jovem, Sarah enfrentava seus próprios desafios e acreditava que a liberdade espiritual era a chave para um recomeço. David Harris, que já havia sido uma figura essencial na minha busca por respostas, continuava ao meu lado, orientando-me com paciência e me incentivando a ler a Bíblia de maneira independente, sem os filtros das doutrinas antigas. Cada encontro com essa nova comunidade me fazia sentir mais vivo e esperançoso.
As conversas durante os cultos, as partilhas de experiências e os momentos de oração coletiva eram como um bálsamo para as feridas do passado. Era como se finalmente tivesse encontrado um lar para minha fé, um lugar onde o amor e a compaixão prevaleciam sobre o medo e a rigidez. Com o tempo, percebi que a busca pela verdade não se limitava apenas à esfera espiritual, mas também se refletia em minhas escolhas e atitudes cotidianas. Cada conversa, cada gesto de compreensão me dava forças para seguir em frente e deixar para trás as amarras que antes me prendiam. Decidi então que viveria uma fé autêntica, fundamentada em um relacionamento direto com Deus, na liberdade de pensar e sentir sem o peso de julgamentos externos. Essa decisão me encheu de coragem e me motivou a olhar para o futuro com otimismo, embora soubesse que o caminho seria repleto de desafios. Após meses de intensas reflexões e descobertas nessa nova comunidade, cheguei ao momento de tomar uma decisão definitiva: o batismo. Para mim, esse ato não era apenas um rito de passagem, mas uma ruptura definitiva com o passado que me aprisionava. O convite para o batismo chegou em um dia comum, mas o significado daquele momento transformaria para sempre a minha vida. Quando me olhei no espelho, vi refletido não apenas o homem marcado pelas cicatrizes de uma doutrinação severa, mas alguém profundamente sedento por liberdade e autenticidade. O dia do batismo foi repleto de emoções conflitantes. Enquanto me preparava para entrar nas águas sagradas, senti um turbilhão interno, medo, esperança e uma determinação jamais vivida. Liz Morgan, que havia me acompanhado de perto nessa jornada, me incentivou com palavras de encorajamento, e David Harris e Mark Johnson estavam presentes, como testemunhas silenciosas do meu desejo de renascer e encontrar uma fé que se alinhasse com a verdade que eu buscava. Durante a cerimônia, cada gesto e cada prece carregavam o peso da minha decisão de deixar para trás os grilhões da antiga organização e de abraçar uma nova vida, fundamentada no amor e na compaixão. Ao sair das águas, senti uma leveza indescritível. A sensação de renovação tomou conta de mim, e por um momento, a dor do passado pareceu desaparecer. No entanto, essa nova fase também trouxe consequências dolorosas. A decisão de me batizar não passou despercebida por aqueles que ainda estavam profundamente enraizados na antiga doutrina. Imediatamente, fui rotulado como apóstata e os laços com minha família e com a antiga comunidade começaram a se desintegrar. Meu pai rompeu contato comigo e minha mãe, entre lágrimas, demonstrou a angústia de ver seu filho se afastando de tudo que ela sempre acreditou ser o único caminho certo. Apesar disso, naquele dia a vitória sobre o medo e a opressão superou qualquer sensação de perda. Embora a comunidade que agora me acolhia soubesse que eu estava trilhando um caminho solitário e desafiador, o batismo foi um marco de liberdade espiritual. Ele simbolizava não apenas a minha renovação, mas também o preço que eu teria que pagar para viver a verdade que agora havia encontrado. Compreendi que a jornada de fé não seria livre de sacrifícios, mas a força que havia surgido dentro de mim naquele momento me dava a certeza de que estava finalmente no caminho certo. A sensação de renovação se consolidou como a âncora da minha nova identidade, uma identidade forjada pela coragem de desafiar dogmas, pela determinação de viver plenamente, mesmo que isso significasse enfrentar o preconceito e o isolamento. Após o batismo, ao confirmar minha decisão de seguir um caminho de fé autêntica, passei a enfrentar de maneira mais intensa o preço da liberdade que havia escolhido. A antiga comunidade, assim como minha família, reagiram com dureza. Cada ligação e mensagem se tornaram carregadas de silêncio ou reprovação. Meu pai, que sempre foi um pilar firme na minha vida, se fechou em si mesmo, rompendo qualquer comunicação que remetesse ao passado. Minha mãe, consumida pela dor e pela sensação de perda, alternava entre o amor incondicional que sempre teve por mim e a tristeza de ver seu filho abandonar tudo que ela acreditava ser a única verdade. Essa separação foi profundamente dolorosa, deixando cicatrizes difíceis de curar em meu coração. No entanto, mesmo diante de tanto sofrimento, sabia que estava no caminho que escolhi para mim, e isso me dava forças para continuar. Os dias após o batismo foram um período de profunda solidão. A rejeição por parte da minha família e o afastamento da antiga comunidade me forçaram a encarar a dura realidade. A liberdade espiritual vem com grandes sacrifícios. No entanto, encontrei apoio e consolo na nova igreja, onde pessoas como David Harris, Liz Morgan, Mark Johnson e Sarah Thompson passaram a ser minha nova família. Em cada encontro e em cada oração compartilhada,
Senti que, apesar do isolamento, não estava realmente sozinho. Essa rede de apoio foi essencial para manter acesa a chama da esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante esse período de turbulência, aprendi que o verdadeiro preço da liberdade não se mede apenas em perdas materiais ou emocionais, mas a coragem de seguir um caminho que nos permita ser verdadeiros conosco mesmos. As noites eram longas, preenchidas com questionamentos, com uma melancolia pela perda daqueles que haviam ficado para trás. Contudo, havia também a certeza de que eu havia encontrado uma nova forma de viver, mais autêntica e profundamente conectada à verdade, mesmo quando essa verdade significava sacrificar o amor familiar. À medida que os meses passavam, comecei a perceber que, embora estivesse isolado, a nova comunidade me oferecia um apoio que eu nunca imaginei encontrar. As reuniões semanais, os momentos de oração conjunta e as conversas sinceras sobre as dores e alegrias da vida me mostraram que, embora a liberdade espiritual fosse desafiadora, ela também vinha com grandes recompensas. Aos poucos, fui me reconstruindo, não apenas como homem, mas como alguém capaz de perdoar e compreender as fragilidades humanas. O preço da liberdade era alto, mas o poder de viver de acordo com meus próprios princípios superava qualquer custo. Cheguei a um ponto em que as perdas e os conflitos internos começaram a se tornar insuportáveis. Em uma noite solitária, depois de uma série de discussões intensas e de um isolamento que parecia interminável, percebi que meu corpo não aguentaria mais a pressão. Caminhava sem rumo pelas ruas de Chicago, dominado por um desespero avassalador. A cada passo, sentia-me mais próximo de um abismo interior, um vazio que ameaçava consumir toda a esperança que ainda restava. Foi então que, enquanto a cidade dormia ao meu redor, fui tomado por uma crise existencial. Senti meu coração batendo de forma irregular, minhas pernas fraquejando, e o silêncio da noite se tornava opressor. Naquele momento a escuridão me chamava, e por um instante pensei em desistir, em permitir que a noite consumisse tudo. Mas no auge desse desespero, algo extraordinário aconteceu. Quando senti que estava à beira de um colapso, uma sensação de calma começou a surgir. Era como se o próprio universo estivesse tentando me segurar. Uma força acolhedora me envolvia, uma energia inexplicável, que me fazia acreditar que eu não estava sozinho naquele precipício. Essa experiência intensa e quase tangível me trouxe uma sensação de renascimento. Em meio ao caos, senti que havia uma possibilidade de escapar do abismo em que me encontrava. O medo ainda era grande, mas uma pequena centelha de esperança iluminou meu caminho. Percebi que aquele momento de crise não era apenas um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade para reconhecer minha necessidade de transformação. Foi nesse ponto que entendi que o desespero não era o fim, mas o início de uma nova compreensão sobre a vida, a fé e o propósito que eu buscava. Em meio ao silêncio profundo daquela noite, tomei a decisão de enfrentar o abismo, de não me deixar consumir pela escuridão. Resolvi buscar, mesmo que a um custo alto, a redenção que sempre procurei. Na beira do precipício, minha existência se transformou em um convite para renascer, para reconstruir cada parte de mim com a certeza de que o verdadeiro sentido da vida estava na superação dos medos e na busca incessante por uma fé que iluminasse meu caminho. O que se seguiu desafiou todas as explicações racionais. No instante em que senti meu corpo à beira do colapso, algo maravilhoso me envolveu. Era como se o tempo tivesse parado e o silêncio se transformasse em um espaço preenchido pela luz, tocando cada parte do meu ser. Entre a consciência e o delírio, vi flashes de minha infância, momentos de dor, mas também de pura alegria. No entanto, o que mais me marcou foi a sensação de que, naquele exato momento, eu estava diante de Deus. A presença que senti não era autoritária ou impositiva. Pelo contrário, era acolhedora e reconfortante. Senti como se todas as minhas dúvidas e medos se transformassem em luz, dissipando a escuridão que me consumia por tanto tempo. A revelação que experimentei foi clara e profunda. A verdadeira mensagem divina não se escondia em dogmas rígidos ou instituições impositivas, mas se manifestava no amor, na liberdade e na compaixão. Cada ensinamento ao qual eu havia sido exposto, cada imposição que havia seguido, parecia agora uma barreira que eu mesmo havia erguido contra a verdade universal. No limiar da minha existência, compreendi que a salvação não dependia de rituais ou da aprovação de uma comunidade, mas de um relacionamento íntimo e sincero com o divino, um relacionamento baseado na autenticidade e na entrega total. Quando emergi desse estado,
senti uma transformação irreversível. A experiência de quase morte se revelou como um portal para uma nova consciência. As dúvidas que me atormentavam desapareceram, dando lugar a uma clareza que iluminava cada aspecto da minha vida. A voz interior, antes abafada pelo medo, agora se ouvia com firmeza, guiando meus passos rumo a uma fé renovada. A revelação divina me mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz capaz de nos resgatar. A verdadeira liberdade está em abandonar os grilhões da doutrinação e abraçar o amor que transcende qualquer barreira. Ao retornar à plena consciência, senti uma paz indescritível, como se finalmente tivesse encontrado a chave para libertar minha alma. O que inicialmente poderia parecer apenas um episódio de desespero se transformou no ponto de virada de minha jornada. Com essa revelação, decidi continuar a trilhar um caminho de fé autêntica, onde meu relacionamento com Deus fosse pautado pelo amor e pela liberdade, valores que agora me acompanharam em cada passo. Após a experiência de quase morte e a revelação divina, enfrentei o desafio de reconstruir minha identidade. Com a nova clareza interior, comecei a reerguer minha vida a partir das ruínas deixadas pela antiga doutrinação. Em Chicago, encontrei não apenas um novo lar, mas uma comunidade vibrante que me acolheu sem reservas. David Harris, sempre atento, tornou-se um amigo mentor, compartilhando conselhos que me ajudaram a enfrentar os fantasmas do passado. Liz Morgan e Sarah Thompson, com sua energia e determinação, me inspiraram a acreditar que era possível transformar a dor em aprendizado e a solidão em força. Cada encontro na nova igreja me levou mais perto da reconstrução de mim mesmo. As reuniões semanais, repletas de orações sinceras e histórias de superação, me proporcionaram a oportunidade de compartilhar minhas experiências e aprender com as jornadas dos outros. Percebi que a verdadeira comunidade não se forma pela idade ou crenças, mas pela diversidade de experiências que se entrelaçam em um propósito comum, a busca pela verdade e pela liberdade espiritual. Enquanto os dias se transformavam em meses, comecei a assumir um papel ativo na comunidade. Inspirado pela minha própria jornada, ofereci apoio àqueles que, como eu, enfrentavam dúvidas e crises. Mark Johnson, que também havia superado os grilhões de uma fé imposta, tornou-se um colaborador incansável. Juntos trabalhamos para criar um ambiente onde o amor e a compaixão substituíssem o medo e a rigidez. A reconstrução da minha identidade foi um processo gradual. Encontrei na oração e na meditação momentos de paz que me ajudaram a compreender minhas fragilidades, se transformar minhas inseguranças em aprendizado. A cada dia, o homem que eu era se mesclava com o novo eu, aquele que escolheu a liberdade, que abraçou a revelação divina e que estava disposto a recomeçar, apesar das perdas irreparáveis do passado. Esta nova fase me ensinou que reconstruir a identidade não significa apagar as cicatrizes, mas aprender a viver com elas, transformando a dor em força. Minha história, antes marcada pelo silêncio e pelo medo, agora é escrita com a tinta da coragem e da verdade. Aos poucos, a comunidade se fortaleceu e os laços que formamos se tornaram inquebráveis. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há a possibilidade de renascer e encontrar um novo caminho. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma trajetória de lutas, perdas e, acima de tudo, de renascimento. Minha vida, antes marcada por doutrinação e conflitos intensos, finalmente encontrou um sentido na liberdade espiritual que conquistei após a experiência de quase morte. Cada passo que dei, desde o confronto doloroso com minha família até o batismo que simbolizou minha ruptura com o passado, foi uma escolha em nome da verdade e do amor. As cicatrizes que carrego não são apenas marcas de um tempo de sofrimento, mas testemunhos da minha coragem de enfrentar meus próprios medos. A rejeição, o isolamento e as noites solitárias se transformaram em combustível para a construção de uma nova identidade. Hoje encontro consolo e força na comunidade que abracei, onde cada rosto e cada palavra reafirmam a importância de viver uma fé autêntica, livre das imposições e dogmas que outrora me aprisionaram. Refletindo sobre minha jornada, percebo que a liberdade espiritual vem com desafios, mas também com recompensas inestimáveis. A revelação que experimentei na beira da morte não foi apenas um vislumbre de luz em meio à escuridão, mas a certeza de que Deus se manifesta em cada ato de amor e compaixão. Esse despertar interior me permitiu perdoar e entender que, embora a ruptura com a família tenha sido dolorosa, ela também abriu espaço para um novo recomeço.
Hoje sigo minha vida como um homem comum, sem pretensões de escrever livros ou dar palestras. Minha missão é viver a fé que escolhi, ajudando aqueles que, como eu, buscam uma verdade além das imposições que ressoe com o coração. Cada encontro, cada oração compartilhada me lembra que a vida é um processo contínuo de reconstrução, onde erros e acertos se mesclam para formar o ser que somos. Ao finalizar este relato, deixo uma mensagem de esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, há sempre a possibilidade de renascer e encontrar um caminho iluminado pela verdade e pelo amor. Minha história é um convite para que todos aqueles que vivem na sombra do medo busquem a luz que reside em cada novo amanhecer, na certeza de que a verdadeira fé se constrói com coragem, com paixão e, acima de tudo, com a liberdade de ser quem realmente somos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.